A reflexão quaresmal, ela traz à luz para nós dois aspectos. O primeiro dele são as etapas fundamentais da história da salvação, e o segundo aspecto são os fatos mais importantes da vida de Jesus até a sua paixão, morte e ressurreição. Em relação ao primeiro aspecto, que diz respeito, portanto, a essas etapas fundamentais da história da salvação, nós vemos e sabemos que o pecado de Adão rompeu a amizade do ser humano com Deus, fazendo com que o Senhor Deus iniciasse uma série de intervenções para reconduzir o ser humano, para reconduzir o homem e a mulher ao seu amor, à sua obediência. E dentre essas intervenções, destaca-se o que ouvíamos na primeira leitura da missa de hoje, a aliança que Deus faz com Noé, e o fim do dilúvio, que foi enviado à terra numa tentativa por parte de Deus de recriar, a criação, de começar tudo do zero. Quando Noé, que é um dos patriarcas do Antigo Testamento, oferece ao Senhor em terra enxuta, já depois daquele tempo todo em que a terra ficou submersa, um sacrifício de ação de graças pela salvação alcançada para ele e para os seus filhos. Nós vemos assim completar-se, a primeira intervenção grande de Deus, por assim dizer, depois da realidade do pecado entrada nesse mundo. O sinal do dilúvio é um sinal muito importante, porque a humanidade que estava manchada de forma tão profunda pelo pecado é purificada pelas águas do dilúvio e nasce como nova. E Deus promete a Noé e a seus descendentes de que nunca mais um outro dilúvio ou qualquer outro fator daquele tamanho, daquela magnitude, da parte de Deus, sucumbiria com a humanidade. Deus volta com esse episódio ao princípio da criação. Mais uma vez, Deus quer entrar em relação com o homem criado à sua imagem e semelhança e lhe oferece um pacto, lhe oferece uma aliança. Para Deus, essa aliança, ela é universal e eterna. Por isso ele dizia a Noé: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência. Deus promete não romper a aliança. Por isso também ele dizia: então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Deus promete observar a aliança, e assim ele o faz. Mas nós nos questionamos: e o ser humano, o homem, a humanidade, tem observado a sua parte nessa aliança feita tanto tempo atrás com o Senhor Deus? Uma coisa é certa: Deus, ele é amigo nosso, não nosso adversário. Deus propôs a aliança, manteve a aliança, apesar da nossa infidelidade, apesar da gente, muitas vezes, quebrar a nossa parte na aliança com Deus. Ao contrário do ser humano, o amor e a fidelidade de Deus são de sempre e para sempre. Por isso que há um meio eficaz, mesmo que a gente seja infiel e inconstante diante deste amor que é de sempre e para sempre, de nós renovarmos a aliança com Deus. E é justamente a Eucaristia, a presença do Cristo em nosso meio, porque Ele é a nova e definitiva aliança de Deus o Pai conosco. Portanto, o sinal da aliança que Deus faz com a humanidade não está mais no arco-íris que despontou depois do dilúvio, mas no sangue de Cristo, que foi derramado por nós, por amor de nós,
e para a nossa salvação. Na segunda leitura da missa, o apóstolo Pedro nos exorta, a nós cristãos, ao sofrimento, a exemplo de Cristo Jesus. Isso tem muito a ver com aquilo que dizíamos a respeito da aliança. Primeiro porque essa catequese de Pedro que nós escutamos, ela contém os elementos essenciais da profissão de fé que nós realizamos todos os domingos, que são eles: Jesus morreu por nossos pecados, Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscitou para nos conduzir, para nos reconduzir a Deus. Segundo o apóstolo Pedro, todo esse caminho que Jesus percorreu da morte à ressurreição, ele se realiza em nós pelo batismo. E Pedro explica o batismo como purificação, usando justamente do simbolismo do dilúvio, que torna o homem apto a viver uma vida virtuosa depois que é lavado, literalmente lavado, da mancha do pecado original e alcança o perdão dos seus pecados. Uma vez passado por esse banho que é o batismo, o ser humano, o homem e a mulher, estão aptos a viver essa vida virtuosa segundo a fé, segundo a palavra e segundo a vontade de Deus. As águas do dilúvio tiveram sua função. As águas do batismo também têm a sua função. As águas do batismo, elas destroem o pecado, assim como as águas do dilúvio havia destruído os homens e mulheres pecadores. As águas do batismo nos salvam em virtude da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós cristãos, muito mais do que Noé e sua família que foram poupados do dilúvio naquela ocasião, somos remidos através da água. Não por meio do lenho da arca, mas por meio do lenho da cruz do Senhor, em virtude de sua morte e ressurreição. Por isso que o tempo da Quaresma deve despertar em todos nós a recordação do batismo, que nos purifica do pecado e nos faz viver na fidelidade do Senhor, renunciando a Satanás para somente servirmos a Deus, para somente vivermos para o serviço de Deus. Nesse sentido que a primeira leitura e a segunda leitura trazem para nós, torna-se muito oportuna a cena do Evangelho, que é a cena onde Jesus é tentado no deserto. Tradicionalmente, o primeiro domingo da Quaresma sempre é dedicada a essa cena, aonde Jesus luta contra Satanás, aonde ele repele as insinuações que foram feitas pelo diabo contra ele. O evangelista Marcos, que é o evangelista do ano litúrgico que nós estamos vivendo, ao contrário dos outros evangelistas, Mateus e Lucas, ele não se detém a descrever as tentações, que foram 3, mas as apresenta muito brevemente com apenas estas frases: e logo o Espírito levou Jesus ao deserto, aí esteve 40 dias e ali ele foi tentado pelo demônio. Marcos apresenta Jesus tanto na pregação do Batista, como no seu batismo, com sinais evidentes da sua messianidade. É isso que fica evidente, na narração das tentações de Cristo pelo evangelista Marcos. Ele não quer focar tanto na tentação em si, mas ele quer focar em quem é Jesus, na messianidade de Jesus. Ele quer nos mostrar que Jesus é investido da força do Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito Santo, inclusive para o deserto, para ali ser tentado, para realizar a sua missão. Por isso que, ao narrar imediatamente, após estes fatos da vida de Jesus, as tentações no deserto, nós entendemos que Marcos
vê como ponto fundamental na missão de Jesus a luta contra Satanás. Ou seja, Jesus não vai lutar contra o diabo somente naqueles 40 dias no deserto. Jesus vai lutar contra o diabo durante todo o seu ministério. E a luta se tornará mais agressiva nos dias da sua paixão e da sua morte. E ele sai como vencedor, vitorioso, porque ele ressuscita no terceiro dia. Assim como no Jordão, quando Jesus é batizado, quis assim juntar-se aos pecadores, como se fosse um deles, necessitado de purificação, assim também no deserto, Jesus quer fazer semelhante aos pecadores até na tentação. É um extremo limite consentido pela sua santidade e pela sua natureza divina. Aceitando a luta contra Satanás, da qual ele sai vitorioso, Jesus mostra-nos que ele veio para libertar o mundo do domínio do príncipe das trevas, ao mesmo tempo em que mostra a cada um de nós que nós também podemos vencer o tentador. Jesus, ele não nos propõe nada que esteja fora da compreensão e da capacidade humana. Por isso que ele nos dá o exemplo. Antes de falar das tentações, das aflições, antes de nos ensinar o Pai Nosso, onde nós pedimos a Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ele nos dá o exemplo. Ele vai ao deserto para ali também ser tentado, para nos mostrar na sua humanidade, na humanidade que ele abraçou, que é igualzinha à nossa, com a diferença de que em Jesus não há a realidade do pecado e em nós, infelizmente, há, que assim como ele venceu, também nos é possível vencer as tentações. A vitória de Jesus sobre o tentador anuncia a salvação para nós. A vitória de Jesus realiza essa salvação e dá início ao tempo do reino de Deus. Por isso o Evangelho também nos lembrava que o tempo se completou, que o reino de Deus está próximo, que é preciso converter-se e acreditar no Evangelho. Diante dessa realidade iminente, Jesus exige de cada um de nós mudança de mentalidade, ou seja, ele exige uma conversão que proceda da nossa fé. Cristo é levado ao deserto pelo Espírito Santo a fim de se preparar para a sua missão. Por isso, naqueles dias, ele deixou os hábitos cotidianos, deixou o ritmo da sua vida, os laços de família, deixou Nossa Senhora em casa, deixou também os laços de amizade para seguir um caminho que o conduziria à sua Páscoa. Essa vivência de Cristo no deserto, na companhia do diabo, já é uma antecipação do sacrifício da sua vida por amor de nós. A fidelidade de Jesus ali ao Evangelho, aquilo que ele veio pregar, aquilo que ele veio anunciar, é colocada à prova antes mesmo do anúncio começar. A nós, o anúncio do Evangelho é feito em termos que nos levam a pensar que o reino de Deus está presente. Por isso, a necessidade de mudarmos de vida, a necessidade de fazermos aquilo que a realidade de Jesus Cristo nos propõe. E talvez seja essa a maior provação a qual somos submetidos, mudar de vida, mas mudar de verdade, e fazer a vontade do Senhor, mas fazer a vontade do Senhor de verdade. Por isso, só há um caminho, a conversão. Conversão é nada mais, nada menos que um caminho de libertação. E quando a gente se esforça para trilhar esse caminho, nós acabamos encontrando nele o perigo das ilusões e nós podemos até nos perder na aspiração pela conversão em atos exteriores e práticas vazias. A conversão que o Senhor nos propõe, bem como o tempo da Quaresma,
deve envolver tudo aquilo que nós somos, deve envolver todo homem, deve envolver toda mulher, não só como renúncia ao pecado, mas como uma nova orientação ao futuro. Isso se chama mudança e implica frequentemente em crises de fé, implica também em estágios de deserto, em que parece que não vai terminar o desespero, mas tudo isso é feito na mais profunda experiência de Deus. Por isso, quando Jesus nos diz, convertei-vos e crede no Evangelho, nós precisamos nos perguntar, nós estamos prontos a crer no Evangelho? Nós estamos prontos a cortar o que ficou para trás e levar a sério a aliança que nós temos com Deus, a viver com a nossa consciência limpa, a deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, aonde Ele o quiser, e percorrer o caminho de Cristo rumo à sua Páscoa, com disponibilidade e todas as exigências de uma autêntica conversão? É possível nós tomarmos essa postura em tempos tão atribulados? As respostas para essas questões, cada um de nós precisa encontrar na intimidade do nosso coração. Seria muito fácil eu dá-las prontas. A conversão, a mudança de vida, é olhar para dentro de si e ver o que de fato precisa ser mudado. É ver o que de fato precisa ser reorientado para Cristo. De fato, o tempo que a gente vive não é um tempo muito propício para quem quer viver conversão, porque é um verdadeiro dilúvio, aonde só vão se salvar aqueles que, como Noé, não estão satisfeitos com o bem-estar alcançado pela sociedade. Aqueles que, como Noé, creem na palavra de Deus, mesmo que seja à custa de enfrentar o ridículo de construir uma arca. Salvam-se aqueles que, como Cristo, deixam tudo para, com Ele, construir uma humanidade nova. Salvam-se aqueles que creem no Evangelho. Salvam-se aqueles que vivem de modo comprometido a sua fé. Salvam-se aqueles que deixam ser guiados pelo Espírito Santo. Salvam-se aqueles que se abrem a um verdadeiro e autêntico processo de conversão. A conversão a Jesus Cristo deve se exprimir em todos os campos e todas as relações, um passo a cada dia, não precisa ter pressa, é um processo lento, é um processo que é devagarzinho, mas que a gente precisa passar e viver. Lembrando-nos sempre de nos interrogar, além daquelas questões que o padre propôs, é sempre aquilo que nós podemos, sempre aquilo que nós devemos fazer, e o desejo de querer fazê-lo para o alcance da salvação. Conversão entra aqui em vários aspectos da nossa vida, e talvez a gente possa pensar ainda assim para nos ajudar. Na minha família, na posição que eu tenho dentro de casa, o que eu preciso fazer para me converter? Na realidade da fé católica que eu abracei, o que eu preciso fazer para me converter, para ser um melhor cristão e assim por diante? Porque conversão não é papo só de homilia, não. Conversão deve ser um papo bem presente na nossa vida, no nosso dia a dia. A Quaresma, de novo, nos convida a crer no Evangelho. A Quaresma, de novo, nos convida a darmos um passo firme no nosso processo de conversão. Portanto, ela nos convida a nos libertar de todo ídolo, de toda mitologia e a confiar plenamente em Cristo e em Sua palavra. A Quaresma nos convida ao engajamento no caminho por Ele, por Jesus indicado. Caminho esse que vai passar pelo sacrifício da cruz, visando atingir a libertação da Páscoa, a ressurreição. Nós não estamos isentos das tentações. Pelo contrário, muitas vezes, quanto mais nós nos esforçamos para servir a Deus com fervor, tanto mais o demônio vai se esforçar para nos impedir o caminho, como quis no deserto e no momento da paixão,
impedir Jesus de cumprir a sua missão de Salvador. Por isso nós devemos recorrer às armas usadas pelo próprio Jesus no combate com o demônio: penitência, oração e perfeita conformidade à vontade do Pai. Penitência, oração e perfeita conformidade à vontade do Pai. Nós podemos resumir esses três aspectos como fidelidade. E quem é fiel à palavra de Deus, quem dela se alimenta constantemente, não poderá ser vencido pelo diabo jamais. A conversão e a fidelidade a Deus são armas eficazes na luta contra as tentações e o pecado. A conversão nos motiva a voltar ao estágio original, que é a perfeição. A fidelidade a Deus foi Jesus que nos ensinou, nos mostrando que aquele que é fiel a Deus, por ele é honrado num batismo que sepulta a nossa morte e nos dá uma nova vida plena e ressuscitada em Cristo Jesus. É esse o sentimento que deve nos acompanhar nesse caminho quaresmal. E que a gente se esforce para viver de fato um passo firme na nossa conversão e sermos cada vez mais fiéis ao Senhor nosso Deus.